Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos mostrar o passo a passo completo de como configurar e gerar o CIOT dentro do sistema. Antes de iniciarmos a configuração, vamos entender rapidamente o que é o CIOT e em quais situações ele é obrigatório. O CIOT, sigla para Código Identificador da Operação de Transporte, é um registro numérico obrigatório criado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, para regulamentar o pagamento eletrônico do frete nas operações de transporte rodoviário de cargas. Na prática, o CIOT funciona como um identificador único da operação de transporte, reunindo todas as informações necessárias sobre aquele frete como contratante do transporte, transportador responsável, origem e destino da carga, valor do frete, tipo da operação, veículos utilizados, motorista responsável e demais informações exigidas pela ANTT. O CIOT é obrigatório para operações de transporte remunerado de cargas, conforme a legislação vigente. Um ponto muito importante é entender quem possui a responsabilidade pela emissão do CIOT. Essa responsabilidade depende diretamente de quem efetivamente realizará o transporte da carga. Quando o transporte for realizado por um TAC, transportador autônomo de cargas, ou por um TAC equiparado, o responsável pela emissão do CIOT será quem contratou esse transportador. Caso exista uma subcontratação, essa responsabilidade passa automaticamente para quem realizou a subcontratação do TAC. Já quando o transporte for realizado por uma empresa de transporte rodoviário de cargas, ETC, que não seja equiparada a TAC, a responsabilidade pelo registro da operação e pela emissão do CIOT será da própria empresa transportadora que executará o transporte. Em caso de dúvidas sobre a obrigatoriedade da emissão do CIOT para sua empresa, recomendamos sempre consultar seu contador. Antes de realizar a emissão do CIOT pelo sistema, alguns requisitos precisam estar atendidos. O primeiro deles é possuir um cadastro ativo no RNTRC, que é o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. Esse cadastro pode ser consultado diretamente no portal público da ANTT. Caso o transportador ainda não possua o RNTRC ativo, será necessário realizar o cadastro por meio do portal gov.br antes de utilizar essa funcionalidade. Agora vamos para a configuração dentro do sistema. Acesse os parâmetros do MDF e localize o campo Fonte do piso de frete. Esse parâmetro define qual tabela será utilizada para validar automaticamente o valor mínimo do frete. O sistema utiliza como base a tabela oficial da ANTT e impede automaticamente a emissão do CIOT quando o valor negociado estiver abaixo do piso mínimo permitido pela legislação. Em seguida, defina a origem das informações do piso de frete. Caso sua empresa possua até 3 veículos de carga, selecione a opção ANTT. Logo abaixo, informe também o provedor responsável pela emissão do CIOT. Quando a geração for realizada diretamente pela ANTT, basta selecionar essa opção. Entretanto, empresas que possuem uma frota superior a 3 veículos normalmente utilizam um provedor homologado para a emissão do CIOT. Atualmente, o sistema possui integração com a plataforma Xtrava. Nesse caso, será necessário possuir contrato ativo com a própria Xtrava, pois será exigido o token de integração fornecido pela empresa. Ainda na configuração do MDF, e não se esqueça de acessar as abas gerais e preencher corretamente o número do RNTRC da empresa. Após concluir todas essas configurações, clique em Salvar. Outro ponto importante é que o cadastro do veículo e o cadastro do motorista já devem estar previamente realizados no sistema. Caso ainda não tenha efetuado esses cadastros, temos vídeos específicos no canal explicando cada um desses processos em detalhes. Com a configuração concluída, existem 3 formas de emitir o CIOT dentro do sistema. A primeira é através da emissão do próprio MDFE. A segunda opção é gerar um CIOT avulso.
processo muito utilizado quando se deseja apenas registrar a operação de transporte de forma independente. Vamos começar pelo CIOT avulso. Acesse o menu Faturamento, depois MDF e selecione a opção CIOT. Nessa tela, será necessário selecionar o arquivo XML correspondente ao CT e/ou ao MDF e que servirá de base para a geração do CIOT. Assim que o XM ele for selecionado, o sistema preencherá automaticamente diversas informações na aba Dados Gerais, como transportador, remetente, destinatário e demais informações existentes no documento fiscal. Na próxima etapa, acesse a aba destinada aos dados do motorista e do veículo. Informe o motorista responsável pelo transporte e selecione o veículo que realizará a operação. Em seguida, avance para a aba Operação, Rota e Valores. Algumas informações também serão preenchidas automaticamente a partir dos dados existentes no XM, ele do CT e/ou do MDFE. Agora será necessário complementar as informações da operação. Selecione o tipo de operação. Informe o tipo da carga. Selecione a natureza da carga por meio do código NCM correspondente. Existe também o campo Operação de alto desempenho. Para este exemplo, manteremos a opção Não. Essa opção somente deverá ser utilizada quando a operação realmente atender aos critérios definidos pela ANTT para operações de alto desempenho. Nessa modalidade de alto desempenho são utilizadas as tabelas C e D do piso mínimo, de frete, além de existirem exigências específicas, como operações sem pernoite e com carga e descarga realizadas em até 3 horas. Informar essa modalidade incorretamente poderá gerar autuações e multas pela ANTT. Logo abaixo, observe que o campo referente ao produto foi preenchido automaticamente utilizando as informações da NF e vinculada ao CTE. Informe o peso transportado. Existe também o campo Retorno Vazio. Para este exemplo, permanecerá marcado como não. Essa opção somente deverá ser utilizada quando o veículo retornar vazio após concluir a entrega da carga, situação prevista nas normas da ANTT. Os municípios de origem e destino também serão preenchidos automaticamente a partir do CTE selecionado. O valor do frete será importado da mesma forma. No campo Valor do contrato, para este exemplo, utilizaremos exatamente o mesmo valor informado no frete. Caso o contrato possua outro valor, basta informar o valor correspondente. Por fim, você pode informar a distância percorrida manualmente ou apenas clicar no botão Calcular piso. O sistema realizará automaticamente o cálculo do piso mínimo do frete com base na distância e nas tabelas oficiais da ANTT. Na última etapa, acesse a aba Pagamentos. Informe todos os dados bancários exigidos pela legislação para o pagamento eletrônico do frete. Após concluir o preenchimento, clique em Gerar CIOT. O sistema enviará todas as informações ao provedor responsável e realizará a geração do código identificador da operação de transporte. Depois que o CIOT for emitido, acesse a tela de consulta de CIOT. Nessa tela será possível visualizar todas as informações da operação registrada. Também é possível gerar a impressão do CIOT sempre que necessário. Caso exista alguma necessidade prevista pela legislação, o sistema também disponibiliza a opção de cancelamento do CIOT. Agora vamos conhecer a segunda forma de gerar o CIOT, diretamente durante a emissão do MDFE. Neste exemplo, vamos emitir um MDFE, utilizando 2 CTEs, vinculados à mesma operação de transporte. Perceba que a tela de emissão do MDFE praticamente não sofreu alterações. Todo o processo de emissão continua exatamente como já era realizado anteriormente. A única novidade é a inclusão de uma nova aba chamada Informações do Frete e do CIOT. Todos os demais campos da emissão do MDIF permanecem exatamente iguais,
garantindo que o processo continue simples e familiar para quem já utiliza essa rotina. Neste vídeo, nosso foco será exclusivamente nessa nova aba, onde são realizadas todas as configurações necessárias para a geração do CIOT. Para iniciar o processo, clique no botão Buscar contratantes. Esse botão é responsável por localizar automaticamente todos os tomadores de serviço existentes no CTS, vinculados ao MDF, que está sendo emitido. Como neste exemplo estamos utilizando dois CTS, o sistema identificará ambos os documentos e carregará automaticamente seus respectivos contratantes. Após a consulta, clique na opção Preencher e Gerar. Nesse momento, o sistema realizará o preenchimento automático das principais informações do CIOT, utilizando os dados existentes nos CTS selecionados. Grande parte das informações necessárias já será importada automaticamente, reduzindo o preenchimento manual e minimizando a possibilidade de erros. A partir desse ponto, o processo é exatamente o mesmo que vimos anteriormente na emissão do CIOT avulso. Será necessário apenas complementar algumas informações obrigatórias. Informe o tipo de operação. Confira e, se necessário, ajuste a cidade de origem e os demais dados da operação. Em seguida, clique no botão Calcular piso. O sistema calculará automaticamente o valor do piso mínimo do frete, utilizando a tabela oficial da ANTT, considerando a distância informada para a operação. Na sequência, informe os dados bancários que serão utilizados para o pagamento do frete, conforme as exigências da ANTT. Após conferir todas as informações, clique em Gerar CIOT. Perceba que o sistema realiza a comunicação com o provedor responsável e gera automaticamente o código identificador da operação de transporte. Com o CIOT emitido com sucesso, basta retornar ao processo normal de emissão do MDFE. Agora conclua a emissão do manifesto exatamente da mesma forma que já é realizada no sistema. Você poderá acessar a tela de consulta de CIOT para visualizar todas as informações registradas na operação. Nessa tela também é possível gerar a impressão do CIOT sempre que necessário para conferência ou arquivamento. Caso exista alguma situação prevista pela legislação, o sistema também permite realizar o cancelamento do CIOT. Outro ponto muito importante é lembrar que, após a conclusão da entrega da carga e o encerramento da operação de transporte, também deverá ser realizado o encerramento do CIOT, conforme as exigências da ANTT. Agora vamos conhecer a terceira forma de vincular um CIOT ao MDFE. Neste cenário, a situação é um pouco diferente das anteriores. Aqui, o CIOT não será gerado pelo sistema, pois ele já foi emitido previamente por outra plataforma ou por outro provedor de integração autorizado pela ANTT. Nesses casos, o sistema permite apenas informar os dados desse CIOT durante a emissão do MDF e assim está mantendo toda a documentação da operação corretamente vinculada. Para isso, durante a emissão do MDF, e acesse a aba Informações do frete e do CIOT. Nessa tela, localize a opção destinada à informação manual do CIOT. Em seguida, preencha os campos obrigatórios. Informe o número do CIOT, exatamente como foi gerado pela plataforma externa. Depois, preencha o campo verificador, conforme os dados fornecidos na emissão do CIOT. Na sequência, informe os dados do responsável pela geração do CIOT, identificando a empresa ou instituição que realizou a emissão desse documento. Após conferir todas as informações, clique no botão Informar os dados do CIOT. Perceba que o sistema vincula automaticamente esse CIOT ao MDF e que está sendo emitido. A partir desse momento, o manifesto já passa a conter a referência ao CIOT informado, atendendo à necessidade de identificar a operação de transporte. Com essa etapa concluída, basta continuar normalmente o processo de emissão do MDFE na tela de consulta de CIOT.
Observe que a situação desse registro será apresentada como informado. Esse status indica que o CIOT foi apenas vinculado ao MDF e não foi gerado pelo sistema. Por esse motivo, algumas operações não estarão disponíveis. Não será possível realizar a impressão do CIOT pelo sistema, pois o documento original foi emitido em outra plataforma. Da mesma forma, também não será possível realizar o encerramento ou o cancelamento desse CIOT pelo sistema, uma vez que essas ações devem ser executadas diretamente no ambiente onde o CIOT foi originalmente gerado. Mesmo assim, o sistema mantém o vínculo entre o MDF e o CIOT informado, permitindo consultar as informações cadastradas sempre que necessário para conferência ou acompanhamento da operação. Perceba como o processo de geração do CIOT é simples, rápido e totalmente integrado à emissão do MDF, isso reduzindo o trabalho operacional e garantindo maior segurança no cumprimento das exigências legais. E lembre-se, sempre utilize as informações corretas e, em caso de dúvidas sobre o preenchimento dos dados fiscais ou das regras aplicáveis ao transporte, consulte o contador ou o responsável fiscal da sua empresa. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu like, compartilhe com a sua equipe e se inscreva no canal para mais tutoriais e dicas práticas como essa. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!